Olá pessoas, paz e luz. Como vocês sabem, este programa existe graças a este grande e extraordinário livro, uma obra de onde nós extraímos todas as informações e detalhes das revelações até então desconhecidas pelo movimento espírita brasileiro. Mas de onde vieram tantos detalhes descritos nesse livro sobre os diálogos, os passos de cada personagem, as minúcias do ambiente? Vocês devem se perguntar. Os principais segmentos desse relato foram elaborados pelo pesquisador do Espiritismo, Silvino Canuto Abreu. Os fatos verídicos e inéditos, os pensamentos íntimos dos personagens estavam ao alcance de suas mãos. Sobre essa trajetória de achados, relata o próprio Canuto, abre aspas, após numerosas peripécias judiciais que se sucederam por um espaço de quase 10 anos, o arquivo foi entregue aos herdeiros da senhora Allan Kardec. Isso aconteceu depois de uma criminosa fogueira que vitimou o acervo da sociedade logo após a morte de Amélie, destruindo uma maior parte, grande volume de correspondências e registros e atas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Declara ele, abre aspas, então, os documentos preciosos, guardados religiosamente, se dispersaram e foram vendidos a colecionadores nacionais e estrangeiros. Uma boa parte foi destruída para extinguir o nome da família da senhora Allan Kardec, da história do Espiritismo, inclusive. Os pouquíssimos admiradores do mestre Kardec, que estavam abonados para licitar com os mercadores de autógrafos, guardaram as peças adquiridas em seus arquivos particulares. A livraria espírita, entretida com outros interesses, entre os quais a sucessão de Pierre Lemarie, não tentou evitar essa dispersão. Enquanto isso, aqui no Brasil, ao estudar Allan Kardec, Canuto percebeu grandes diferenças entre as propostas humanitárias de liberdade que se encontrava em suas páginas e o panorama do movimento espírita que observava a partir da Federação Espírita Brasileira que frequentava. Havia um grande disparate. Não havia coerência entre a proposta teórica original e a prática que se observava, apesar da distância de apenas 50 anos. Por isso, determinou-se a pesquisar profundamente o Espiritismo, vasculhar suas raízes, recolher minuciosamente em cada pista os documentos, as obras e percorreu o entorno de Kardec para descobrir os fatos desse homem tão precioso em sua expressão, mas hermético quanto a si mesmo. Era preciso conhecer profundamente Kardec para recuperar a essência de sua obra. Canuto deu a si mesmo uma dificílima missão que tomaria a extensão de toda a sua vida, mas que lograria um sucesso extraordinário, fundamental para que as sucessivas gerações pudessem futuramente restabelecer a doutrina espírita original. E aproveitando um período de estudos em Sorbonne, em Paris, entre os anos de 1920 e 1922, aos 29 anos de idade, em busca da reconstrução da história do Espiritismo, Canuto, determinado a cumprir a tarefa e recolher as fontes primárias dos fatos reais, pôde então visitar os pioneiros, reconhecer cada lugar onde Kardec passou, recolher os relatos de suas vivências e examinar as peças em poder desses gentis colaboradores e amigos particulares de Kardec, dos quais podemos citar Gabriel Delany, Jean Mayer, Paul Lemarie, Camille Flammarion, Gustave Gallet, o médium e crítico de arte Paul Furtane, Henri Sauce, Léon Denis, o editor e livreiro Bourbon François Louis, conhecido como Bourbon Rainé, e tantos outros.
Nos 2 anos em que permaneceu na França, conversou longamente com cada um deles, ouvindo suas versões dos fatos, seus pensamentos e ideias, tomando contato com a história viva desses extraordinários contemporâneos do surgimento do Espiritismo. Leu as cartas trocadas com Allan Kardec, os artigos de jornais, livros autografados e anotações. Teve acesso aos mais íntimos manuscritos do mestre, mais reveladores da pessoa humana, mais dignificantes de sua missão, alguns até secretos, relata o próprio Canuto. Em dezenas de cadernos preenchidos a lápis ou a pena, num trabalho extraordinário, Canuto anotou aplicadamente todos os dados dessa viagem, relatos, trechos dos livros e as cartas descritas nos ambientes, opiniões e conceitos daquele povo. Testemunhas singulares da história do Espiritismo nascente na França. Quando Canuto Abreu chegou naquele país, em 1921, depois da Primeira Guerra Mundial, encontrou um Espiritismo mantido por alguns dos seus antigos adeptos, mas abandonado pela maioria. Sua imagem estava desgastada diante da opinião pública francesa. Enquanto isso, o Brasil recebia os evangelhos de Rustem, que dominava a Federação Espírita Brasileira. Representativamente, em nenhum lugar do mundo havia guarida plena e segura para a verdadeira doutrina. Pensou Canuto. Este lugar era a pátria do Evangelho. Em 1934, diante de fartos documentos e depoimentos, Canuto elaborou, na calada do seu gabinete, sua forte denúncia. Mas guardou o silêncio, meditando sobre como e quando agir. Seria o momento adequado para fazer grave revelação sobre os desencontros entre o movimento espírita brasileiro e os documentos de Kardec? Sabemos hoje que o pesquisador reservou para o futuro seus artigos históricos, declarações dos pioneiros e registros documentais do próprio Allan Kardec. E em 29 de abril de 1937, Canuto escreve para Chico Xavier, de quem era amigo. Começava ali os primeiros contatos sobre os documentos que o pesquisador havia adquirido na França. Em 1952, já dispunha Canuto de extenso relato histórico, desde o passado longínquo, percorrendo a vida de Allan Kardec na Gália, em meio aos ancestrais e percussores dos conhecimentos druidas, também do período do desenvolvimento da doutrina e o terrível plano dos inimigos invisíveis levado ao efeito dos discípulos de Rustem na França e no Brasil. Em Pedro Leopoldo, por uma semana, Canuto e Chico Xavier entraram nas madrugadas, lendo os relatos inéditos, inteirando-se dos depoimentos, conhecendo o conteúdo dos manuscritos, dos bons e dos maus momentos do movimento espírita. Em meio às leituras de originais, lembranças do passado e reflexões doutrinárias dos dois amigos, o pesquisador e o médium, por volta da primeira hora do dia 21 de agosto de 1952, se deram com a presença da espiritualidade, desejando dar de sua contribuição a um momento tão grandioso para a história do Espiritismo. Manifesta-se pelo lápis de Chico Xavier o Espírito Emmanuel, evocando a urgência do serviço da recuperação da proposta original de Kardec e dos pioneiros fiéis sobre os quais conversavam. Sobre a ampla divulgação daqueles documentos, Emmanuel orienta, abre aspas, tudo tem seu tempo adequado. Devemos esperar o amadurecimento das pessoas e condições. Faz parte do exercício do bem-saber aguardar e considerar o tempo como um ingrediente das mudanças. As cartas, as traduções, os artigos de Canuto, as histórias resgatadas dos pioneiros fiéis, a recuperação da moral autônoma, os ensinos da psicologia espiritualista e das outras ciências filosóficas, todo esse trabalho de restabelecimento tem uma finalidade primordial: içar o estandarte luminoso
da nova revelação. Fecha aspas. Em 20 de setembro de 1958, Canuto procurou o amigo Chico Xavier em Pedro Leopoldo, para quem havia confidenciado todas essas terríveis histórias sobre o desvio da obra de Allan Kardec após 1869, apesar do esforço da viúva e dos pioneiros para resgatá-la. Depois de horas de conversa na madrugada, Chico, depois de se preparar psicologicamente, psicografou a mensagem de Emmanuel em que orientava: lembremos-nos de que, logo depois da partida do codificador Allan Kardec, envolveu-se o mundo em sombras densas. Desde 1870, a humanidade quase não conheceu, na governança política dos povos, senão a guerra por um estado natural. Não admita, pois, meu amigo, que as colunas históricas dos alicerces espíritas tenham vindo parar em suas mãos sem a sanção dos excelsos desígnios de Deus, diz Emmanuel ao Canuto Abreu. Assim sendo, somos de parecer que impõe a si mesmo, com a proteção do Senhor, a disciplina necessária, oferecendo, se possível, 2 horas por dia ao trabalho de tradução paciente e cópia leal dos documentos, a partir da ordem cronológica de sua produção, por ano de serviço, organizando as atividades preciosas com a cooperação profissional de alguém que não possa lanhar os escritos em vibrações de sensacionalismo e cupidez, a fim de que o futuro encontre o documentário habilitado a produzir seus frutos, incluindo não apenas o trabalho apostólico de Allan Kardec, mas também o esforço dos pioneiros. Pela orientação do benfeitor Emmanuel, um patrimônio de valor inestimável só agora começa a vir a público, permitindo que sua missão enfim se cumpra. Agora, finalmente, escapou esse tesouro de ser levado por ladrões, como disse Bezerra de Menezes, em espírito, e está agora entregue ao legítimo dono, que é a humanidade. Pois o legado de Kardec é um patrimônio de todo mundo, luz do futuro iluminado e encaminhado para sempre. Mas e agora? Qual é o papel do movimento espírita brasileiro? O que vamos debater ao longo desses próximos anos com tantas revelações trazidas por Canuto Abreu? É o que a gente tenta discutir e vai debater ao longo de todos esses programas, nos episódios que vocês estarão conosco aqui, vibrando em espírito e verdade, em nome do legado de Allan Kardec. Não há dúvidas, os tempos são chegados. Até o próximo programa. Paz e luz.